Bora escrever aqui, fixar o tema da live. O que você precisa resolver em você? O que você precisa resolver em você para viver um grande amor? Saudade, Sheilinha! Boa noite, que bom ter você aqui. Toda quarta-feira, Isa, Sheila. Toda quarta, às 19h19, número cabalístico, número dos anjos, eu vou estar aqui com vocês. Promessa. Comecei semana passada, toda quarta eu vou estar aqui com vocês fazendo essa live. Então já organiza, já anota na agenda. Deixa eu ver se eu fixei. Eu tenho que fixar o comentário. O que você precisa resolver em você para viver um grande amor? Peraí que eu não tô gostando dessa luz. A minha iluminação deu tilt logo hoje. Logo hoje ela não quis. Vamos lá, gente. Vamos começando. Vocês estão me ouvindo direitinho? Se vocês estão me ouvindo, dá um ok. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Vai me dando uma que perguntei pro universo hoje. É você que vou te contar, Isa! Isa, você sabe que as vibrações se atraem. Então, se o que eu vou falar pode te ajudar, não tenha dúvidas de que é por este motivo que você tá aqui. Então, estão me ouvindo legal? Arrumei um microfoninho aqui para ajudar. Gente, faz um favor, faz uma gentileza, compartilha a live, chama mais gente para participar disso, porque não é só nós que estamos precisando ouvir essas coisas, não são só vocês que estão querendo ouvir. Tem um mundo, uma infinidade de gente carente, de gente sofrida, de gente que se vitimizando, achando que o universo está conspirando contra. Tem um monte de gente magoada que não consegue desapegar do passado. Então, vamos combinar? Compartilha para ver se chama mais gente para essa live. 5 pessoas é muito pouco, quero pelo menos 10. Começa a falar quando tiver 10 pessoas. Então chama o povo para participar enquanto eu vou ajustando aqui essa luz, que eu não tô gostando dessa luz. Aqui. Eu gosto quando aparece o coloridinho ali. Será que tá embaçado? Deixa eu limpar aqui com um papelzinho. Gente, cadê o povo? Não tô vendo vocês não compartilharem. Compartilha, convida o pessoal do Instagram de vocês pra gente ter pelo menos 10 participantes nessa live. Enquanto isso, só um minutinho aqui. Tá bem quente. Tô de férias, tô de shortinho e camiseta em casa, mas continuo trabalhando de casa. Tô de férias só lá no governo. Enquanto o pessoal vai entrando, fiz umas notas aqui de coisas que eu preciso falar, porque marketing não é o meu forte. Meu forte, gente, é estudar e trabalhar. No marketing, a pessoa peca. A pessoa não consegue lembrar que tem que falar as coisas. Então eu esqueço de avisar que eu tenho um grupo, eu esqueço de avisar que eu faço atendimento online, eu esqueço de avisar, por exemplo, que agora, segunda-feira, 7 pessoas, preciso de mais 3 pessoas na live para começar o conteúdo, 8 pessoas, preciso de 10 pessoas na live. Vamos lá. Notas, 7 pessoas, 8, daqui a pouco tem 10. Enquanto isso eu vou falando dos pontinhos aqui. Primeiro eu queria falar do grupo do Telegram. Se você não faz parte da minha lista de transmissão do WhatsApp, agora eu comecei um grupo no Telegram. E aí eu compartilho ferramentas, vídeos, áudios meus ou áudios que eu conheço, enfim, eu compartilho conteúdos que eu acredito que vão agregar muito na vida de vocês. Conteúdos de meditação, exercícios, tudo para o autoconhecimento de vocês, porque autoconhecimento é uma coisinha que a gente vai trabalhando no dia a dia, certo? Então, se você não faz parte da minha lista de transmissão,
Vai lá pro grupo do Telegram. Por quê? Porque eu parei de fazer a lista de transmissão. Quem tá lá, tá lá. Só que agora eu quero juntar todo mundo nesse grupo do Telegram. Ele tá organizado, não é bagunçado. Só que ali eu consigo concentrar melhor as coisas que eu compartilho com vocês. Essa semana, por exemplo, 9 pessoas, mais uma. Essa semana, por exemplo, 10 pessoas! Mantenha as 10 pessoas que eu vou terminar de dar meus recados aqui e a gente começa. Essa semana eu comecei 12 pessoas. Essa semana eu comecei... Ei, meu amor! Essa semana eu comecei a semana da autovibração. O que é a semana da autovibração? Todo dia, depois das 8 da noite, eu estou compartilhando o exercício com as meninas que estão lá nesse grupo. Exercício do perdão, exercício da gratidão, exercício da autoestima. Tudo isso, gente, ajuda a gente a sair do automático e a ter mais autoconsciência. Porque se deixar, a gente vive do trabalho para casa, da casa para o trabalho, sai, toma uma cervejinha, volta e repeat. Faz a mesma coisa, né? No fim de semana, sai com as amigas, reclama que não é o boy, reclama que o boy não ligou, reclama que o boyzinho aprontou e começa a fazer a mesma coisa. A gente precisa tirar um tempo para cuidar da gente. A gente precisa tirar um tempo para praticar autoconhecimento. Então, esses exercícios eles são muito simples. Eu fiz uma pós-graduação, uma especialização online pela Universidade da Pensilvânia, aqui à distância, de psicologia positiva. E, cara, eu aprendi muitos exercícios, comprovadamente, neurocientificamente comprovado, que eu também já fiz pós em neurociências, então aprendi como é que o cérebro da gente funciona, né, Sheila? E eles comprovam como exercícios diários simples, durante alguns dias, eles já mudam o hábito da gente. Então, primeira coisa, quem quer participar do grupo do Telegram, me manda um direct na hora que acabar aqui, ou então vai no link, porque eu deixo o link nos stories, e aí vocês vão e já entram e fazem parte do grupo do Telegram. Eu realmente recomendo. É de graça, tá, gente? É de graça. Outra coisa, tem a comunidade Feliz com Você, que eu vou falar no final. Então, quem ficar no final, eu falo da comunidade Feliz com Você. Esse grupo é um grupo gratuito, é um jeito de eu compartilhar conteúdo gratuitamente com vocês. Só que no dia 4 de junho eu vou iniciar a comunidade Você. A comunidade, eu vou fazer lives, aulas semanais, para poder tirar dúvidas de quem faz parte desse grupo. Fora que a gente vai ter um grupo exclusivo, vai ser uma mentoria exclusiva só para quem faz parte desse grupo. Mas vamos lá, 8 pessoas, 10 pessoas eu começo. Cadê? O povo entrou, mas saiu. Você. Então, Sheila, sabe aquela mentoria, aquele curso que você fez? Agora eu vou fazer um estendido. Eu tô definindo ainda o prazo, quantos meses vai durar, mas vai ser uma coisa estendida. Então vai ser como se fosse uma terapia em grupo, semanal. E aí a gente vai estar junto toda semana a gente vai estar junto. Toda semana eu vou pegar os temas do grupo, quais são aquelas necessidades que o grupo está querendo abordar e, gente, vai ser autoconhecimento na veia. A gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de vibração, a gente vai falar de autoestima e 10 pessoas e vamos começar isso. Vamos lá. O que você está precisando resolver em você? Me manda aí nessas perguntas. Quem quiser me mandar pergunta, usa essa interrogaçãozinha que está aqui embaixo. O que você está precisando resolver em você antes de viver um grande amor? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acredito, vou partir de algumas premissas que eu trago para a minha vida. Se você não acreditar, tá tudo bem. Eu não sou a dona da verdade. Eu sou Suelen Martins Baroni. Tenho 35 anos. Tenho uma história. Eu não sou o que eu estudei, eu sou o que eu vivi até hoje. Então, se eu me apresentar assim, eu sou Suelen, eu sou coach de inteligência emocional. Não, eu sou uma mulher com uma história. Quem não viu ontem, por exemplo, o post que está no feed do Instagram, ele conta isso aqui, um pouquinho de uma história minha, quando eu falei sobre as maldições hereditárias. Então eu tenho uma história, e essa história fez com que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Suelen, qual é a sua história? Já contei a minha história em algumas lives fechadas.
Vigia que o Instagram, qualquer dia eu deixo um link para vocês assistirem, que eu não fico contando tudo. Mas basicamente não foi uma história fácil, né? Não foi uma história fácil. Eu vim de um lar desestruturado, uma família onde um casamento dos meus pais era um casamento desestruturado e que todo mundo sofreu muito, tanto os meus pais como eu e o meu irmão. E desde pequena eu olhava aquela estrutura, não só dentro da minha casa, mas também outros membros da família e vizinhos. Eu olhava aquilo e pensava, caramba, é isso aí que eu tenho pra mim? É isso aí que temos? É esse caminho que eu vou seguir? Porque as minhas vós se ferraram demais nos casamentos. A minha mãe se ferrou demais no casamento. Alguns tios e tias se ferraram demais no casamento. As mães das minhas amigas, dos meus amigos, eu vou tirar isso que tá bonito, mas tá me coçando. Se ferraram muito no casamento. É isso aí que tem pra mim? E ainda eu ouvi aquela história de tipo, não casa não, Deus me livre casar, vai estudar, porque maldição, que as coisas se repetem. Enfim. Então assim, eu sei que para a maioria de vocês não é nenhuma novidade ter vivido numa família disfuncional. O que mais a gente vê no planeta é isso. No Brasil, então, nem se fala. Correto? Eu não estou falando nenhum absurdo. Não estou falando nada que vocês não consigam imaginar. Se vocês não vivenciaram na casa de vocês um relacionamento abusivo, vocês mesmos certamente já viveram, não é? Mas é isso, eu não estou falando nenhuma novidade, Fernanda. Se vocês não vivenciaram violência e um relacionamento abusivo dentro da família de vocês, vocês conhecem quem tenha vivido isso, ou vocês mesmas vivenciaram isso. Ou seja, eu tenho uma história. Dessa história, de muito estudo e de muito unir meu estudo e a minha experiência, é que eu trabalho com o que eu trabalho hoje, que é fazendo atendimentos. Atendimentos individuais e atendimentos em grupo, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu aprendo demais, eu aprendo demais nas aulas. E não importa o objetivo que a pessoa tenha quando ela vem me procurar. Juju, minha linda, seja porque ela está querendo se recuperar de uma separação, seja porque ela está querendo encontrar o amor da vida dela, seja porque ela está cansada de sofrer na mão de homem, seja porque ela simplesmente está se achando uma bosta e acha que é inútil para tudo e não vê valor em nada do que ela faz. Não interessa. No fim das contas, minhas amigas e meus amigos, cai tudo no mesmo lugar, que é o seguinte: a necessidade da gente se autoconhecer. A gente, por quê? Porque não é porque eu ensino que eu parei de aprender. Eu só estou um passo na frente de vocês. Porque eu estudei mais, eu criei métodos, eu lido com isso todos os dias, eu falo disso todos os dias, eu estudo isso todos os dias. Então, eu consigo... É como se eu fosse aquela amiga. Me enxerguem como aquela amiga para quem vocês vão pedir conselhos. Só que ao invés de eu dar conselhos, eu trago a minha experiência e ajudo vocês a refletirem. Vamos fazer assim que fica mais bonitinho? A refletirem sobre vocês mesmos. Então a pergunta é: o que é que vocês estão precisando resolver em vocês antes de viver uma linda história de amor? Talvez vocês já estejam vivendo uma história de amor e ela esteja meio descambando. Obrigada, Sheila. E ela esteja meio que descambando. Ou talvez você não esteja conseguindo começar. Gente, eu, Suelen Martins Baroni, vocês não conhecem o Martins, né? Vocês só conhecem o Baroni. Suelen Martins Baroni acredita no seguinte: tudo aquilo que a gente vive tem a ver com a nossa vibração naquele momento. A gente cria nossa realidade. Nossa, Sueli, mas quer dizer então que você criou a sua realidade lá quando você era criança, não fez escolha nenhuma, não pediu para nascer? Eu acredito. Eu acredito que eu pedi para nascer, ou então que eu tinha que nascer. E que eu tinha que nascer na família que eu nasci e que eu tinha que viver as experiências que eu vivi. Eu acredito nisso. Se você não acredita, tudo bem. Se você quer ficar até o final da live, ótimo. É bom ouvir coisas diferentes para poder
Vai que de repente, 15 pessoas, fiquem comigo até o final. Vai que de repente você nunca tinha pensado sobre isso. Mas sim, eu acredito que existe um motivo para as coisas estarem acontecendo. Epa! Acidentes, não. E quando eu pessoas, muitas vezes eu ouço assim: Suelen, é um bom jeito de enxergar a vida, porque não importa a merda que aconteça, você sempre tá pensando positivo. E é verdade, não importa o que aconteça, porque eu sempre tenho uma escolha. Ou eu me acho a pessoa mais vítima e ferrada do mundo, do tipo, eu não pedi pra nascer, eu queria morrer, e eu já senti isso. Eu já senti isso do tipo, cara, eu não pedi pra nascer, eu não queria ter essa vida, eu não queria estar passando por isso, Deus me leva. Eu já pensei isso. Só que graças aos anjos que sempre tomaram conta, em algum momento eu comecei a perceber que não era uma opção muito fácil, muito viável, eu tinha que viver mesmo. Então como é que a gente faz pra viver e viver bem? Então eu começo a enxergar todas as oportunidades, tudo que acontece na minha vida, para mim é uma oportunidade para eu evoluir. E eu acredito que a gente não tem escapatória. A gente veio no mundo para evoluir, só que ou a gente evolui na dor ou a gente evolui no amor. Mas aí o ser humaninho é teimoso e ao invés de aprender no amor, a gente espera o quê? Se lascar inteiro para poder aprender as coisas. Então assim, eu parto dessa premissa de que tem um cachorro latindo, mas tá tudo certo. Eu parto da premissa de que, de alguma forma, a gente cria a nossa realidade. Então, se você tá tendo alguma dificuldade em qualquer área da vida, eu acredito que você, de alguma forma, tá criando essa realidade. Seja pelo que você tá sentindo, seja pelas memórias que você está guardando e ainda não digeriu e ainda não resolveu, seja por conta das suas mágoas, seja... Então fica aqui comigo, Ana. Seja por conta das suas mágoas, seja porque você ainda não aceitou a vida que você tem, seja porque você não está conseguindo olhar as oportunidades de aprendizado. Então, tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade de aprendizado. Essa é uma premissa. E tudo, de alguma forma, a gente está co-criando. Sueli, você não acha que é muito injusto dizer que uma pessoa que está toda lascada, a culpa é dela, sendo que são os outros que sacaneiam, os outros que fazem isso e aquilo, e às vezes ela não tem condição nenhuma de sair daquela situação? Não, eu não acho. Eu não acho, e eu falo com tranquilidade que eu não acho. Eu posso estar errado, mas não, eu não acredito nisso. E sabe, vou te tentar ajudar a ter um pensamento que talvez facilite você a começar a acreditar nisso do jeito que eu acredito. Olha o seguinte, olha só, se você começar a pensar que talvez as coisas ruins que acontecem na sua vida, as coisas que não estão dando muito certo na sua vida, sejam responsabilidade sua, o que você vai fazer? Você vai começar a olhar para você mesmo. Você vai ser obrigada a parar de colocar a culpa nos outros e olhar para você mesmo. Porque quando a gente coloca a culpa nos outros, a responsabilidade nos outros, a gente está entregando o nosso poder para o outro. Tipo, fulano, mãe, pai, marido, filho, vocês me fazem sofrer muito e a culpa é toda de vocês. Ok, se for assim, cara, senta e chora, porque a responsabilidade é deles, você é uma vítima, não tem nada pra você fazer no mundo, você vai se ferrar o resto da vida. Você vai ficar sofrendo o resto da vida, porque não adianta chorar, não adianta implorar, não adianta culpar, não adianta bater, não adianta matar. A pessoa vai continuar fazendo o que ela quiser. Você não tem controle sobre as ações dela, certo? Então vocês não acham que é mais interessante você começar a acreditar que, cara, e se esse povo tiver certo? Se a Suelen tiver certo, mas não é a Suelen, porque não foi a Suelen que inventou isso. A Suelen estudou, aprendeu
com outras pessoas, começou a colocar em prática na própria vida, aí sim eu tenho coragem de passar para frente e ensinar para vocês também do mesmo jeito que várias pessoas me ensinaram. Então pensa comigo, se você começar a pensar assim, cara, realmente, e se eu só tô me envolvendo com um homem que me faz de trouxa e a responsabilidade for minha? Se só eu que tô criando isso? E se eu tô sendo sempre traída e de alguma forma eu tô criando isso? E se eu tô desempregada e de alguma forma eu tô criando isso? E se eu tô sofrendo, tô doente e de alguma forma eu tô criando isso? Pode ser que venha uma revolta e tá tudo bem ficar revoltado, porque tá tudo bem sentir todas as emoções. Tia Su ensina isso no curso dela. Tá tudo bem você sentir todas as emoções, e eu te digo uma coisa, sinta todas as emoções, é importante que você sinta tudo que você tem para sentir, não reprima, não guarde, não esconda, sinta tudo. Mas se você começar depois da revolta, começar a olhar, então, peraí, se sou eu que estou atraindo as coisas de alguma maneira, inconsciente, porque eu não estou fazendo esse monte de coisa comigo para eu sofrer, porque eu gosto de me fazer mal. Não, eu estou fazendo isso sem querer. Se eu de alguma forma eu estou criando isso, caramba, o que será que eu estou fazendo? O que será que eu preciso resolver aqui em mim? Para eu poder sair dessa situação. E aí entra o autoconhecimento. Então, é o que você precisa resolver? É o que você precisa olhar para dentro e resolver? Qual que é a mágoa? O que está te impedindo de ser feliz? Qual que é a mágoa que você anda carregando? Quais são os medos? Será que você acredita que você nunca vai ser feliz? Será que você está sentindo inveja das suas amigas, das suas colegas, das inimigas? Porque você olha para a vida delas e acha que a vida delas está muito melhor do que a sua e a sua não? Será que você está se achando incompetente? Quando você faz, trabalha, mas no fundo você não acha que você é muito competente, então aquela promoção nunca vai sair, ou você nunca vai conseguir passar naquele concurso porque você é burra mesmo? Será que é porque você foi traída uma vez, que você vai passar o resto da vida amargurado, então não importa quem você conheça, as pessoas que você conheça, por mais que elas sejam legais, você não consegue? Será que você acha que as pessoas não são confiáveis? O que é que você precisa resolver em você? Suelen, como é que eu descubro isso? Gente, tem muito jeito, muitas formas de você descobrir isso. Mas para ir encerrando, e depois eu vou passar para as perguntas, porque as lives agora vão ser mais curtinhas. Para ir encerrando, eu vou dizer o seguinte: uma das melhores maneiras e mais eficazes e mais objetivas de você... 13 pessoas, gente, 20 pessoas, compartilha essa live pra gente ter pelo menos 20 pessoas aqui. Quem tá aqui, compartilha a live, chama a galera, quero 20 pessoas aqui comigo. Vamos lá. Um jeito objetivo, existem vários jeitos. Um jeito objetivo e prático de você começar a perceber o que você tem que resolver em você é olhar o que é que te incomoda no outro. Pega aquela pessoa que te irrita, pega aquela pessoa que você tem vontade de matar constantemente, que você tem uma lista de defeitos dela pra falar. Pega aquela pessoa. Ei, prima, gente, audiência de Fernando de Noronha, milagre, a internet aí tá boa o suficiente pra assistir live, que honra. Pega aquela pessoa que diariamente você olha e fala, cara, essa pessoa tinha que ser diferente, essa pessoa precisa mudar, isso me incomoda, isso me irrita. Olha aquela pessoa que você sabe todos os defeitos dela e começa a perceber se você não tem um pouquinho daquilo ali. Ou então, às vezes, você não tem um pouquinho daquela pessoa. Você não é tão parecida com aquela pessoa, mas aquela pessoa te remete a alguém ou a alguma situação mal resolvida. Então, não sei, vamos dar exemplo.
É o famoso conceito da projeção, que a gente trabalha muito na terapia. Quem já fez terapia, quem é psicólogo, conhece muito bem. A projeção, aquilo que incomoda a gente no outro, a gente tem também. Vou dar um exemplo meu. Mames. Eu acho Mames uma pessoa extremamente crítica. E isso me incomoda demais. E aí, estudando autoconhecimento, anos, décadas de estudo, do tipo, nossa mãe, para de falar do defeito do outro, para de ficar olhando pro lado crítico. 20 pessoas, eu preciso de mais uma pessoa pra gente completar 20 pessoas nessa live, por favor. Semana que vem vão ser 30, até o dia que vai ser 1 milhão. 19, 20, fica 20 até o final, gente, por favor. Depois eu vou responder as perguntas de vocês, não peço nada. Então, o exemplo da Mames. Me incomodava muito o lado crítico de Mames. Brigava com Mames. Olha aí, falando em Mames, Papes entra na live. Não vou falar mal de Papes, porque ele tá aqui ao vivo, senão ele reclama. Mas enfim, aquilo que te incomoda no outro, você precisa olhar pra você, pra ver o que você tem também. Então, se o que me incomoda no outro é que a pessoa é muito crítica, por exemplo, por que me incomoda? E aí eu comecei a perceber, meus amores, que Sussu também é uma pessoa muito crítica. Que Dona Suelinha, tia Sussu Baroni, ela também é uma pessoa extremamente crítica, mas é autocrítica. Eu sou crítica com o outro também, mas com o tempo e a maturidade, 25 pessoas. Com o tempo e com a maturidade, eu aprendi que eu não posso sair destilando as minhas críticas para os outros, porque isso não é produtivo, isso não é agradável, ninguém gosta de ser criticado. Só que eu fui perceber que internamente eu fazia isso comigo, e faço ainda, gente. Eu tenho um Mercúrio lá, meu mapa astral, então que o diga. A astróloga, no dia que fez meu mapa astral, ela falou: Sueli, deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você lida com a autocrítica? Eu falei: eu tenho 5 filhos coloridos por dia, para eu poder pegar leve comigo. Não é à toa que eu disse que não sou boa em marketing, que eu sou péssima em marketing, porque eu sei todos os gatilhos de marketing que eu tenho que usar, eu sei os gatilhos da urgência, eu sei o que eu tenho que fazer para poder vender os meus produtos, mas eu não faço, porque eu fico criticando, eu fico achando que eu não estou sendo sincera, eu fico achando que eu não estou sendo tão honesta, que eu estou ludibriando as pessoas, aí eu acabo não fazendo. E não tem nada disso. Eu falar o meu trabalho não é ludibriar as pessoas, entende? Então eu comecei a perceber que o que me incomodava muito no outro era porque eu tinha aquilo. Às vezes, de repente, você vai descobrir que uma pessoa muito crítica, ela te incomoda profundamente. Mas não é porque você é muito crítico. Talvez é porque o seu pai era muito crítico com você. Porque o seu pai te criticava demais. E aí você não conseguiu elaborar isso. Você guardou mágoas. Então, quando vem o seu marido e fica te criticando, você volta lá atrás. Você reage a uma crítica, de repente, pequena do seu marido, como se fosse a pior coisa do mundo, mas no final no fundo, você não está reagindo ao aqui e agora, você está reagindo a uma coisa lá de trás, porque você sempre foi criticada, porque você sempre foi comparada na sua infância, ao longo da sua vida, e aí quando chega uma pessoa e fala um negócio com você, você já vem tiro, porrada e bomba. Entendem? Tá fazendo sentido? Então, por que a gente precisa resolver primeiro na gente as coisas, antes de viver um grande amor, antes de alcançar o sucesso no emprego, na vida profissional? Porque tudo a gente atrai. E o universo, Deus, em sua infinita bondade, divino criador, Ele quer que todo mundo evolua. E pra gente evoluir, a gente precisa aprender. Então, se a gente pegar as merdas de cada dia que a gente faz, ou que os outros fazem com a gente, e sentar a bunda e ficar chorando, acabou. Vai ser um mundo cheio de lágrimas que não vai pra frente. Isso não funciona. Você precisa resolver as suas questões. Porque se você não resolver, você vai continuar vivendo elas repetidamente. E se falar então de relacionamento, gente,
É assim, é juntar a fome com a vontade de comer. Porque se você tá mal resolvido, não fica achando que você vai achar a pessoa mais bem resolvida do mundo, não, tá? Se você tá mal resolvido, você vai achar alguém igualmente mal resolvido, que tem as questões compatíveis com as suas, para que vocês se unam e juntos possam curar um ao outro mutuamente. Isso acontece quando as duas pessoas elas estão abertas. Pode acontecer também das duas pessoas estarem tão inconscientes que ao invés delas se ajudarem a se curar, elas se destroem ainda mais, o que é uma tristeza. Queremos isso? Não queremos isso. É por isso que eu faço o trabalho que eu faço. É por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu tenho para levar luz a vocês também. Do mesmo jeito que um dia muitas pessoas trouxeram luz para minha vida, eu quero compartilhar essa luz com vocês para que vocês sejam cura no mundo, a começar por vocês. Porque quando vocês se curam, meus amores e minhas amorinhas, vocês curam todo mundo que está em volta. Se você cura você mesmo, você cura a mãe e o pai que estão perto. Eles não precisam nem estar perto, viu, papis? Você cura todo mundo, mesmo não morando junto. Você cura filhos, você cura amigos. Então você precisa se curar. Agora, ó, tem esse livro aqui, gente. Eu recomendo esse livro, assim, absurdamente. Esse livro é muito perfeito, muito perfeito. Quem me indicou esse livro foi a Marcela Leal. Inclusive, eu indico que vocês sigam a Marcela Leal do Instagram aqui, Escola da Liberdade, porque ela faz um trabalho de autoconhecimento profundíssimo. Mas eu queria ler algumas coisas sobre isso, que ele fala aqui de vibração e relacionamento. Eu tava lendo hoje, eu falei, caramba, tem tudo a ver com a live. Olha só. Estar só, não seguir, eu vou ler algumas coisas, deixa eu ver pra onde que eu começo. Quando seus relacionamentos mudam e terminam. Aqui, sobre Ateliê das Unhas, que diz que está sofrendo há 6 anos por causa de um fim de relacionamento. Vem comigo. Quando seus relacionamentos mudam e terminam. Deixa eu colocar meus óculos, senão eu não consigo ler essas letrinhas não. Assim como dois campos pessoais que vibram da mesma forma criam os relacionamentos, então veja bem, dois campos que vibram da mesma forma criam um relacionamento. Se você tá dodói, você vai atrair alguém dodói, e aí vocês dois dodóis vão passar um aperto para poder se curar. Mas a chance é grande de que vocês se curem. Depois eu coloco o nome do livro aqui. Então olha bem. Assim como dois campos pessoais que vibram da mesma forma criam os relacionamentos, esses relacionamentos mudam e muitas vezes eles terminam quando a vibração do campo de um dos participantes muda. Se a vibração de um campo mudar, certas pessoas não poderão mais acontecer nesse campo, e a menos que elas tenham um avanço equiparado, provavelmente desaparecerão. Essa eu falo especialmente para quem está sofrendo na mão de homem. Que está sofrendo na mão de homem. Olha só, você está solteira, você aí que acha que está sendo feita de trouxa, você está solteira, aí você está sempre se envolvendo com o mesmo tipinho, está sempre se envolvendo com o mesmo tipinho e fica, meu Deus, eu tenho dedo podre. Gente, se tem um ser humano que achava que tinha um dedo podre, esse ser humano era eu. Inclusive eu já criei uma comunidade no Orkut de dedo podre, que ficou famosona. Mas volta aqui. Se você tá aí procurando, né, o crush, nada dá certo e tá sempre se envolvendo com o mesmo tipo de boy, veja bem, você tá emanando uma determinada vibração que tá atraindo essa pessoa. Fatalmente é isso que tá acontecendo. É isso que tá acontecendo. Você tá emanando alguma coisa que tá atraindo essa pessoa. E que você conseguir responder essa frase que eu fiz aqui, essa pergunta. O que você precisa resolver em você? No dia que você fizer essa pergunta para você mesmo e respondê-la, eu preciso resolver essa mágoa aqui. Eu preciso perdoar aquela pessoa. Eu preciso confiar mais em mim. Eu preciso ser mais segura. Eu preciso conseguir dizer o que eu quero. Eu preciso aprender a dizer não.
Quando você conseguir... Opa! Foi um efeito especial, para dar mais suspense. Quando você conseguir perceber o que você precisa mudar em você, você vai perceber o que você precisa mudar em você e começar a mudar, tenha certeza que você vai parar de atrair as mesmas pessoas. Outras pessoas vão começar a aparecer para você. Significa que são pessoas perfeitas? Que são pessoas que também não vão te fazer mal? Não, gente, porque o ser humano tá aí. E o ser humano, as pessoas não vêm no mundo para fazer mal a gente. As pessoas, elas vêm no mundo procurando ser felizes. Elas querem fazer bem a elas mesmas. E aí, muitas vezes, querendo fazer bem a elas mesmas, elas acabam passando por cima da gente. E aí a gente precisa lidar com isso. Mas veja bem, se você começar a resolver as suas questões, as pessoas que estão em volta, elas vão começar a mudar. Ou essas pessoas vão começar a mudar efetivamente, ou elas vão começar a sumir da sua vida. Elas vão parar de te ligar, elas vão parar de te procurar, vão aparecer outros amigos, elas vão parar de ter tempo para você. É incrível, a mágica é essa. Então vocês precisam mudar a vibração. É isso aqui que está dizendo. Quando uma coisa muda, todo o campo vibracional, quando você muda, todo o seu campo vibracional muda. E aí você vai ver mudanças nos seus colegas de trabalho, nos seus amigos, na sua família e nos seus crushes, nos seus relacionamentos. Às vezes os relacionamentos até acabam. Peraí, deixa eu acertar isso aqui. Às vezes os relacionamentos até acabam. Às vezes eles mudam. Às vezes a pessoa pede para ir embora. Às vezes a pessoa muda e tá tudo bem. Agora é preciso ter coragem. Você precisa ter coragem para sair da mesmice. E aí, o que vocês precisam resolver em vocês? Vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Obrigado que temos 24 pessoas aqui. A Ana Ruth Bandeira, no exemplo de agora, onde a pessoa responde mal à crítica do parceiro por ter sido muito criticada na infância, é possível resolver com o parceiro sem voltar aos pais? Na verdade, Ana Ruth, não tem a ver com o parceiro. Você pode usar da comunicação não violenta, por exemplo, que é uma ferramenta para você se comunicar de forma efetiva. Então você pode virar para o seu parceiro e falar: olha, meu bem, a forma como você falou, eu não gostei, porque me remete aos meus pais. E aí eu tenho um problema com isso. Você pode, por gentileza, não repetir isso? Tá tudo certo. Pode ser que o seu parceiro, ele te entenda, ele te escute, ele te compreenda e ele não repita mais isso. 35 pessoas! E ele não repita mais isso. Pode ser que isso aconteça. Agora, você há de concordar comigo que amanhã um chefe ou uma chefe vai te criticar. E aí? Vai te doer do mesmo jeito. Um filho pode te criticar. Um amigo pode te criticar. Um desconhecido na fila do pão pode te criticar. E se você não resolveu isso, você vai continuar se incomodando. Porque tudo é a intenção que a gente dá, é a importância que você está dando para a crítica. Porque se você tiver isso muito bem resolvido em você, você não vai lidar como se isso fosse uma crítica. Vai ser simplesmente uma opinião do outro. Se for uma opinião não solicitada e que não faz nenhum sentido, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Se for uma coisa que faz sentido, você vai até agradecer a pessoa. Então, talvez, você não precise voltar lá nos seus pais. Não tem a ver com eles. Tem a ver com você. Tem a ver com você trabalhar esse perdão e criar uma nova verdade em cima disso que aconteceu. Vai que seus pais morreram, ou vai que seus pais não estavam nem entendendo o que eles estavam fazendo. No fim das contas, existem formas, você pode trabalhar isso na terapia. Eu indico muito o Ho'oponopono, o sinto muito, me perdoo, e te amo e sou grato. Mas no fim das contas, basicamente passa pelo perdão. Você olhar para trás e perceber que, cara, realmente, a pessoa fez isso, na época eu não tinha estrutura para lidar, eu comecei a encarar de uma forma
pesada que me prejudicou, mas olha só, eles não podiam ter feito melhor, eles fizeram o melhor que eles podiam. É recriar uma interpretação, você vai reinterpretar os fatos. Então, existe uma forma sim de você falar com o seu parceiro de uma forma não violenta, que, olha, a sua atitude, eu me incomodo com a sua atitude, eu fico triste com a sua atitude, eu gostaria que você mudasse, que você não repetisse, porque eu me sinto assim, eu me sinto assado. Você pode falar isso. E só que você não vai impedir que todas as outras pessoas do mundo façam críticas, e isso vai doer, porque isso tá mal resolvido. Entende quando eu digo que se você não resolver, você vai continuar revivendo e recriando essas realidades, até que um dia fique tão insuportável. Gente, é bola de neve, sabe? Vem o marido bonzinho e te faz uma crítica, aí você vai lá e pede pra ele não fazer mais. Amanhã vem o chefe escroto, te dá um safanão, que você fica perdido. E aí você sofre tanto que você é obrigado a ir reconstruindo os caquinhos. Mas você podia ter feito isso antes, no primeiro aviso. Acontece que o ser humano faz o quê? Deixa o negócio ir aumentando. A gente deixa o trem ir aumentando, ir acumulando, os problemas internos irem acumulando, não olha para eles, vai se auto-boicotando, e aí quando vê não tem mais conserto. Então é importante você responder agora para você. O que você precisa resolver em você? E todo mundo precisa resolver alguma coisa. É por isso que eu estou fazendo a semana da autovibração gratuita no grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui nos stories. Você, quando acabar essa live, vocês clicam e façam parte, porque daí tem o exercício da gratidão, tem o exercício da autoestima, tem o exercício do perdão, um por semana para vocês fazerem. E marketing sem ser marketing. Em junho, dia 4 de junho, eu vou começar a comunidade Feliz com Você, onde durante meses, eu tô aqui definindo quantos meses vai durar, mas durante meses nós estaremos juntos com lives como essa, respondendo perguntas das pessoas que participam desse grupo. Então eu vou estar tirando as dúvidas e dando aulas para vocês a respeito dos temas da semana. Então vai ser uma terapia em grupo muito acessível, muito mais em conta do que tudo que vocês já viram. E é uma coisa diferenciada, porque eu já participei de vários grupos de estudo, eu já fiz parte de várias comunidades, eu já comprei e estudei vários cursos, mas eu ainda não vi um trabalho do jeito que eu estou propondo, que é uma comunidade. Eu quero uma comunidade de mulheres e homens também, se quiserem participar, mas eu quero uma comunidade de autoconhecimento. Eu quero uma comunidade voltada para autoconhecimento, autoestima e relacionamento. Porque chega de se ferrar em relacionamento, chega de ficar sofrendo porque a gente não sabe escolher direito. Não, gente, vamos melhorar isso. Tá respondida, Ana Ruth? Vamos para a próxima pergunta aqui. Eu vou deixar o livro para vocês. Ateliê, como eu consigo resolver algo em mim se eu não tenho essa força necessária? Ateliê das Luzes, vou te dizer uma coisa. Você tem essa força. Todo mundo tem essa força. Ninguém vem no mundo sem força. Deus não manda ninguém se aventurar neste planeta se não tiver força para sobreviver, meu amor. Se você está vivo até hoje, você tem força. Sabe o que você faz? Começa a olhar tudo que você passou na sua vida e começa a perceber todos os momentos em que você teve força, sim. Se você chegou até aqui, é porque você teve força para viver. Eu atendo, eu vejo, eu converso com muitas mulheres que a autoestima delas está tão no chão que elas acham que elas não têm força para nada. E aí eu olho e pergunto: mulher, como é que você criou seus filhos se você não tinha força? Como é que você conseguiu comer e sobreviver nessa situação calamitosa se você não tinha força? Como é que você conseguiu superar um divórcio ou um luto se você não tinha força? A gente tem força, a gente só esquece disso. Então você tem força e você pode pedir ao Divino Criador, ao Universo, que te fortaleça ainda mais. Existem seres de luz para isso em volta da gente. A gente não é obrigada a dar conta sozinho. Existe uma força muito maior que a gente pede e ela manda força pra gente. Então pede essa força.
Pede essa força para resolver, porque só você é responsável. Não há psicólogo. Vocês podem pagar o que for para qualquer psicólogo no planeta. Eles não vão resolver o problema de vocês. Eu não resolvo o problema dos meus clientes, das minhas clientes. Pode pagar o que for, não resolvo o problema. Eu faço o que eu estou fazendo aqui. Eu dou a direção. Eu ajudo. Eu não dou a direção. Eu ajudo. Eu ajudo a vocês encontrarem direcionamentos para vocês mesmos tomarem as decisões que vocês precisam. Rédea, pega a vida pela mão e vai. Mais uma pergunta. Cadê? Isabelle, as paranoias, às vezes os pensamentos não ajudam. Olha, eu tô para te dizer, Isabel, que a maioria das vezes os pensamentos não ajudam. É por isso que eu ensino É por isso que eu ensino justamente isso. Como a gente tem que aprender a lidar, como lidar com os pensamentos. Existem armadilhas do pensamento que tem como a gente perceber que, tô tendo essa armadilha do pensamento, então eu vou lidar com ela dessa maneira. Os pensamentos, eles geram as nossas emoções elas criam a nossa vibração e a nossa vibração faz tudo isso que eu falei a live inteira. Então, muitas vezes a gente tem pensamentos involuntários, negativos, catastróficos, mas existem exercícios, existem métodos, existem conhecimento que, se você começar a praticar diariamente, Isabel, você vai conseguir mudar. Palavra de uma pessoa que tem uma mente ansiosa. Muito prazer, Palavra de uma pessoa que tende a ter pensamentos catastróficos. Aconteceu isso aqui, já está catastrofizando. Acontece que eu aprendi a ver esses pensamentos chegando e a não me identificar com esses pensamentos. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Muitas vezes as pessoas já estão num nível tão avançado, por exemplo, de ansiedade ou depressão, que elas precisam tomar medicamentos para poder regularizar. Agora, se você não chegou nesse ponto ainda, mas você quer aprender, você quer se dedicar, você quer trabalhar isso, vem, participa comigo do grupo do Telegram e vem com a gente participar da comunidade em junho, porque muita gente reunida com o objetivo de melhorar como ser humano e de evoluir. Olha que vibração maravilhosa que a gente vai estar criando. Sério, é muito incrível. Então, sim, às vezes a gente sofre muito com os nossos pensamentos. Inclusive, o ser humano, ele tende a pensar negativo, e isso é neurocientificamente comprovado. É uma adaptação ao longo de milhões de anos para a nossa sobrevivência, a gente olhar muito para o lado negativo para poder se precaver dos perigos, se defender, é uma questão de sobrevivência. Só que hoje nós somos seres evoluídos, o nosso cérebro, ele mudou, estamos numa nova era, então a gente junta ciência com espiritualidade, cara, show! A gente está vivendo o melhor momento do planeta para sermos pessoas melhores. Para aqueles que acham que está tudo acabando, que é o fim do mundo, que o governo é maluco, relaxa. Pensa aquele povo na Idade Média. Pensa o povo na era dos feudos, na época feudal. A gente tá bombando aqui na internet, podendo juntar neurociências e espiritualidade, gente. Manas, gentileza, vem comigo, vamos acreditar. A gente tá no melhor momento da vida para evoluir como ser humano. Vamos lá, mais pergunta, tô adorando. 20 pessoas, gente, não vai embora não, tá acabando. Vamos lá. Ana, tem 35 anos. Eu também, Ana. Hoje eu só consigo sentir uma culpa imensa pelas escolhas erradas do passado. Ana, eu vou te dar 2 informações. E aí você vai aprender a lidar com elas da sua maneira. Uma, a culpa e a vergonha são... Presta atenção em tudo que eu falei até agora. A culpa... Temos 5 minutinhos de live mais. A culpa e a vergonha
20 pessoas, não diminui, gente. Fica aqui, chegou a 35. Compartilha aí pra vocês, o povo ficar. Fica até o final. Porque as perguntas, gente, as perguntas de um são as perguntas de todo mundo. O que uma pergunta, às vezes eu não tinha nem pensado em responder, igual eu vou falar agora. Ana, a culpa e a vergonha são os sentimentos com a vibração mais baixa que existe. Ó, o livro. Depois eu vou tirar foto e vou colocar, não precisem ficar desesperados. Culpa e vergonha são os sentimentos com a mais baixa vibração. Se você só consegue sentir culpa, você está vibrando aqui. Se você está vibrando aqui, eu posso imaginar que você está com a autoestima aqui também. E que a sua autoestima aqui está fazendo você se achar uma porcaria em muitas áreas da sua vida, se não em todas. E isso vai acabar fazendo o quê? Com que você tenha pensamentos intrusos, negativos, que alimentam a sua culpa, que alimentam a sua vergonha e vai sendo um ciclo vicioso. A partir daí, você vai fazer o quê? Você vai começar a atrair as pessoas e as situações que são compatíveis. Então, provavelmente você vai acabar atraindo mais pessoas que façam com que você se sinta mais culpada ou situações que façam com que você se sinta mais culpada. Você precisa agora resolver o seguinte: o que é que você pode aprender com as escolhas erradas que você fez? Porque, meu amor, você não é a única pessoa que fez as escolhas erradas. Você só tem 35 anos. Você tem a vida pela frente. Ai, meu Deus! Você tem a vida pela frente para fazer as escolhas certas. Não existem escolhas erradas. Existem escolhas que vão fazer a gente aprender aquilo que a gente precisa. Você precisa se perdoar. Você precisa praticar o auto-perdão. Faça parte do meu grupo do Telegram. Lá tem o exercício do perdão e tem o exercício da gratidão, que em contrapartida é o sentimento, a emoção com a energia, com a vibração mais alta. Então, enquanto a culpa está aqui, a gratidão está aqui. E você pode praticar gratidão, mesmo sem acreditar muito no início. Você tem exercícios que você vai fazendo, daqui a pouco você se pega agradecendo coisas que você nem achava que eram tão grandes coisas assim. E isso eleva a sua vibração. Sabe por quê? Porque a gente pode condicionar o nosso cérebro. Do mesmo jeito que você condicionou o seu cérebro, você e mais um monte de coleguinha que está aqui, condicionou seu cérebro a olhar para suas histórias, para suas escolhas e julgá-las, né? Tipo, nossa, fiz más escolhas. Você condicionou seu cérebro a pensar desse jeito. Você pode condicionar a olhar para essas histórias como: caramba, não vou repetir. Gratidão, vou aprender. Por exemplo, eu peguei todas as coisas que eu passei, todos os problemas que eu passei, todas as vezes que eu já fui feia de trouxa, todas as más escolhas que eu já fiz na vida e falei assim: sabe o que eu vou fazer? Eu vou aprender, eu não vou repetir, eu ainda vou ensinar para os outros. Então entende que tudo dá pra gente pegar um limão e fazer uma limonada? Foi exatamente o que eu fiz. Não quer dizer que você tem que fazer. Eu sou eu, você é você, cada um tem um jeito. Mas se perdoar é preciso. Você não precisa querer ensinar pros outros, como eu quis. Mas eu quis, eu fui além. Eu falei, olha, eu não só vou pegar essas informações, essas escolhas erradas, como eu vou aprender com elas, eu ainda vou ajudar outras mulheres a não cometerem os mesmos erros. Então, se livra da culpa. Se livrar da culpa é uma escolha. Todos os dias você acorda e escolhe se sentir culpada. A partir de hoje, todos os dias você vai acordar e escolher aprender com as suas escolhas. Eu posso ajudar.
Essa semana eu estou ajudando gratuitamente no grupo do Telegram e em junho eu vou abrir inscrição para quem puder, quem tiver disponibilidade para pagar, eu vou abrir inscrição para nossa comunidade, onde eu vou dar esse suporte para vocês durante o ano, até o final do ano. Olha que incrível. Vamos lá para mais uma pergunta. Vivo uma história de amor, porém não está com tanta intensidade como antes. Por que será que a culpa? Cadê o resto? Eu era tão disciplinada, mas hoje quero passar em concurso. Sheila, manda uma pergunta que eu tô perdendo. Eu tô perdendo o que você mandou. A culpa é sua. Vamos lá. Intensidade, né? Quem não passa por isso? Relacionamentos longos ou nem tão longos assim, a gente vai se acomodando, as pessoas se acomodam, as pessoas mudam, a vibração das pessoas mudam, a prioridade das pessoas mudam e é natural que as coisas vão ficando mais serenas. Aquela empolgação, aquela paixão do início, a neurociência explica. Inclusive eu indico aqui sabe, Sheila? Eu indico aqui um vídeo do Pedro Calabres no YouTube sobre paixão. Joga lá, Pedro Calabres com Z e ele explica como ele é doutor em neurociências, então ele explica como que funciona a paixão. A paixão é quase um estado de doença. O cérebro da gente fica tão comprometido quando a gente está apaixonado que não é nem saudável a gente ficar apaixonado por muito tempo. É importante que a paixão vá diminuindo para a gente voltar a ter a nossa vida. Então, assim, é natural que as coisas não fiquem tão intensas no sentido de êxtase. Agora, a intimidade que você pode estabelecer, mas que poucas pessoas e poucos casais conseguem, sabe? De você realmente compartilhar o seu eu sem ego com o outro e o outro compartilhar o eu dele sem o ego com você. Vocês compartilharem as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades e se ajudarem mutuamente a crescer, apesar de que quem olha de fora pode achar que isso é muito calminho e muito sereno, na minha humilde opinião, e na minha visão de mundo e de relacionamento, que não é a de todo mundo e que nem todo mundo quer um relacionamento assim. Tem gente que quer um relacionamento bombando, virando de cabeça para baixo até os 80 anos. Eu não sou essa pessoa. Eu acredito que a intimidade, ela é uma coisa muito intensa, então tem que ver assim, o que é que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, não vou pedir para você expor aqui os detalhes, eu só te digo uma coisa: conversem. Falar e não é conversar aleatoriamente, é falar de vocês. Fale das suas angústias, Sheila. Fale que você está sentindo que a relação não está tão intensa. Pergunte para o outro o que ele está sentindo. Nem sempre é fácil. As pessoas não gostam de falar delas mesmas. As pessoas não sabem falar sobre sentimentos. Os seres humanos não aprenderam a falar sobre seus sentimentos. Os homens, especialmente, eles não sabem falar sobre sentimentos. As pessoas tendem a fugir, e a pessoa bebe, a pessoa trai, a pessoa dorme, a pessoa faz qualquer coisa, mas foge dos próprios sentimentos. Mas a única salvação, gente, é o diálogo, são as conversas, as pessoas dizerem exatamente o que elas estão sentindo. Olha, eu estou sentindo isso. E não é pôr a culpa na pessoa, não. Você é isso e me faz infeliz. Não, gente, é assim,
Eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo angustiada, eu estou sentindo que nós dois estamos afastados, eu estou sentindo que a gente não é mais como era antes, eu estou sentindo isso. Você não está sentindo isso também? Você está sentindo? O que você acha que pode melhorar? Eu estou me sentindo sozinha. Você está se sentindo sozinha? Eu não estou me sentindo valorizada. Você está sentindo que eu estou te valorizando? O que é que está acontecendo? Sheila, você aprendeu sobre comunicação não violenta no curso. Coloque isso em prática, meu amor. Gente, é isso. Mais alguma pergunta? Muito obrigada pela participação. Amei. Bombamos. A Ana tá dizendo aqui, quando solicitamos ao outro, ou ele a nós, que mude algo, isso é interferir na singularidade do outro? Não só interferir, como poucas vezes surte efeito, né? Querer que o outro mude surte pouco efeito. Por isso que a gente precisa mudar a gente mesma. Faltam 20 segundos. Meus amores, muito obrigada. Vou colocar aqui, não deu para ler tudo, né? Então eu fui lendo o que vocês colocaram aqui. Vou deixar a foto do livro, vou deixar o link do Telegram. Um beijo, até quarta que vem.